Os irmãos, bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor repouse sobre todos nós aqui nesta manhã. Assentai-vos, por favor. Queremos louvar a Deus pela vida de todos, dos nossos irmãos que estão na casa do Senhor. Agradecidos a Deus por tudo que o Senhor até aqui tem feito na vida de todos vocês. E eu quero compartilhar uma palavra, e para isso eu peço a mais preciosa da atenção de todos vocês para o que nós vamos conversar aqui nesta manhã. Desafortunadamente, essa madrugada, ladrões entraram no prédio, na parte de trás da igreja, levando algumas coisas da igreja. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de quem fez isso, e que com que eles roubaram, eles possam anunciar a palavra de Deus com as caixas e as coisas que eles roubaram. Não sei quem é, e mesmo se soubesse, a minha oração é que Deus tenha misericórdia deles. Então, eu quero que os irmãos, se porventura, a gente conhece bastante pessoas, né? Você ouvir aí que alguém está com umas caixas de som novas e alguma coisa assim, aí você nos avise que a polícia está contactada para poder tratar esse assunto, porque essas coisas não pertencem a nós, pertencem à igreja. E entraram sem deixar sinal nenhum de arrombamento, inclusive. Então deve ser pessoas que têm habilidade de abrir portas, né? Então minha oração é que Deus tenha misericórdia deles. Amém? Amém ou não amém? Muito bem. Mas isso não nos deixa tristes, sim, porque claro, né? Mas mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Então, isso não está na Bíblia, mas está legal. Não está na Bíblia, mas está legal. Uma irmã disse: está na Bíblia, quem não chora não mama. Aí o pastor falou: não está na Bíblia não, minha irmã. Falou: não está? Não está? Não, deveria estar. Deveria estar porque é verdade. Então não está na Bíblia, mas enfim, né? Muito bem. Gênesis capítulo 2, por favor. Gênesis capítulo 2. O propósito eterno de Deus. Ontem eu ministrei esta palavra para os líderes. Alguns líderes que estiveram presentes ontem de manhã. Alguns líderes que estiveram aqui na manhã de ontem. E foi uma manhã muito especial. Claro que ontem eu ensinei durante 3 horas. Hoje eu vou falar 50 minutos. Mas eu queria que você prestasse atenção, porque está de forma resumida. Mas eu vou na primeira parte desta palavra, porque você precisa entender qual é o propósito eterno de Deus. Gênesis capítulo 2. O versículo 10 a seguir diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilã, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Diga: o ouro dessa terra. Fala mais alto: o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e pedra sardônica. Então diga comigo assim: ouro, bidélio e pedras preciosas. Vamos falar mais alto, que essas coisas é boa a gente falar, viu? Vai: ouro, que mais? Bidélio, que mais? Pedras preciosas.
Esses três materiais estão registrados na Bíblia porque eles estavam presentes dentro do Jardim do Éden. Veja, o Jardim do Éden foi a primeira coisa que Deus fez para que o homem habitasse. Mas vale salientar que não foi um lugar apenas para o homem habitar. A Bíblia diz que Deus descia no Jardim do Éden, obrigado minha irmã, para se relacionar com o homem. Então, o Jardim do Éden, ele é um protótipo. O Jardim do Éden, ele é um antetipo. Ele é uma antecipação que vai terminar, que vai concluir, que vai ter sua realização totalizada na Nova Jerusalém. E eu vou explicar. Começa no jardim, porque aqui é o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é a finalidade de Deus? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é ter departamentos. O propósito de Deus é ter juntas missionárias. O propósito de Deus é que você venha à igreja. O propósito de Deus é que eu dê dízimos e ofertas. O propósito eterno de Deus é eu ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. O propósito de Deus está em uma coluna vertebral. É ela que sustenta todas essas coisas que nós chamamos de departamentos, chamamos de lacunas, gaps, ideias, criatividade, possibilidades, enfim. Mas o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus, sempre foi ter um lugar aonde Ele pudesse habitar. O propósito de Deus sempre foi ter um lugar aonde Ele possa habitar. Você pode se habilitar a falar comigo? Diga: o propósito eterno de Deus. Diga: o propósito eterno de Deus é ter um lugar. Fale mais alto: é ter um lugar aonde Ele possa habitar. Então, se o propósito de Deus é ter um lugar para Ele habitar, eu preciso entender aonde que a igreja se encaixa no propósito, aonde eu, como pessoa, me encaixo no propósito eterno de Deus. Se o propósito de Deus eterno, se o propósito eterno de Deus é ter um lugar, uma habitação, onde Ele possa estar, morar, habitar, eu preciso saber aonde eu me encaixo, aonde eu entro nessa questão. Gostou verte? Então, o que ele diz? Que no Jardim do Éden, dentre tantas coisas que há no Jardim do Éden, há três elementos, três materiais: o ouro, o bidélio e as pedras preciosas. Se você for para Apocalipse, no capítulo 17, no capítulo 16 e no capítulo 17 do livro do Apocalipse, você vai encontrar que na Nova Jerusalém, diga comigo, Nova Jerusalém, lá na Nova Jerusalém, os três elementos que aqui estão no Jardim do Éden, está lá também: o ouro, pedras preciosas, o bidélio e outras coisas mais. Então, o que nos mostra a palavra é que, do início ao fim, o propósito de Deus é um só. Por quê? Preste atenção. No Jardim do Éden, o propósito de Deus era habitar com o homem. Na Nova Jerusalém, nós habitaremos com Deus para sempre. Então, Deus dá o início no jardim
E de Gênesis a Apocalipse, e eu gostaria de recorrer todos os livros com vocês, ou pelo menos todos os gaps históricos, e eu não posso fazer isso, mas pelo menos um pouco eu vou fazer. De Gênesis a Apocalipse, nada mudou, porque Deus não muda sua intenção. No começo ele diz: o meu propósito. Olha que coisa interessante. Quando eu entendo que o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é ter um lugar para Ele habitar, é simples. A minha vida cristã, ela facilita. Por quê? Poxa, se o propósito eterno de Deus é ter um lugar para Ele habitar, então eu preciso ser a habitação de Deus. Porque se eu sou a habitação de Deus, pega isso aqui. Se eu sou a habitação de Deus, o propósito eterno de Deus está se cumprindo na minha vida. Você pega isso ou não? Diga: se o propósito eterno de Deus, não, diga mais alto: se o propósito eterno de Deus é ter um lugar para Ele habitar, só quem tem um lugar para Ele habitar aí, manifeste assim, levantando a sua mão. Diga: Senhor, tem um lugar aqui. Tem um lugarzinho aqui. Então veja bem, Gênesis, Deus constrói um jardim, coloca Adão e Eva, e Ele tem a intenção de se relacionar com estes homens, ou com este casal. Os paralelos que há, as similaridades que há entre Gênesis, entre Éden e a Nova Jerusalém. Lá no Éden há o primeiro casal, a primeira família. Na Nova Jerusalém, esse casal que no Éden está representado por Adão e Eva, no Apocalipse, na Nova Jerusalém, acontece o grande casamento da igreja, que é a noiva, com Cristo, que é o noivo. No jardim do Éden, Deus se relaciona com o homem e quer habitar com o homem. O pecado o afastou, afastou o homem de Deus. Lá na Nova Jerusalém, Deus habitará com... Na verdade, a Bíblia diz que o templo de Deus, a casa de Deus, se estabelecerá na Nova Jerusalém para todo sempre. Satanás não terá poder de separar mais a igreja do próprio Deus. Então acontece algo interessante, veja bem. A história, ou as histórias que começam de Gênesis a Apocalipse, elas vão dando uma descrição que Deus quer um lugar para habitar. Quando fecha a história de Adão e Eva, vem a história de Noé. O que Noé fez? Eu sei que ele fez bastante coisa, mas qual é a coisa mais exponencial que Noé fez? Amém, graças a Deus. Arca. Noé fez uma arca. Qual era o objetivo da construção da arca? Salvação. Me ajuda. Se você souber, ver que o irmão está falando, você vai atrás dele. Se ele errar, errou os dois, já não tem problema. Qual é o objetivo da arca de Noé? Salvação. Quando Noé começa a fazer, Cláudio Duarte fala uns negócios engraçados. Ele fala assim, que quando Noé começa a fazer a arca, tinha toda a razão do povo não desconfiar, né? Porque Noé não entendia nada disso. Nada disso. Mas ele conseguiu levar para dentro de sua arca, da sua idealização, do seu projeto salvífico, quem? Sua família. Quando ele está construindo a arca, ele estava dizendo: gente, virá destruição, virá água, bababá, bababá. As pessoas não deram ouvido. Ele termina a arca, coloca a família dentro e diz: agora Deus falou para fazer, fizemos. Deus falou para entrar, entramos. Deus falou para procedermos dessa maneira, procedi. Agora, Ele que faça o resto. A porta se fecha, Deus lacra a porta, começa a chover sobre o mundo, e a Bíblia diz que se salva a família de Noé. Por isso, ele é uma antessala, ele é o protótipo, ele é a revelação prévia também de uma salvação, ou do plano de salvação. Noé, ele é um tipo, diga comigo, tipo de Cristo. Ele não é Cristo, ele é um tipo. Ele é tipificado como Cristo, porque ele vem com uma mensagem, vem com um escape. As pessoas que ouvem são salvas.
E quando Noé prepara essa arca, veja bem, quando ele termina de preparar essa arca, ele está dizendo: eu quero livrá-los do juízo de Deus. Quando sai Noé do cenário, entra Abraão. Abraão, capítulo 12 de Gênesis, foi o primeiro homem que foi chamado por Deus para sair. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. A terminologia usada para sair, na verdade no original está sair para fora, e parece redundância. É a mesma expressão usada no grego para definir a função da eclesia, da igreja. A igreja não pode se estabelecer in, a igreja precisa se estabelecer out. A igreja não pode trabalhar para dentro, a igreja precisa trabalhar para fora. Disse ontem e volto a repetir: qual é a maior dificuldade que temos como igreja, como comunidade? É que nós, quando nos fechamos para dentro, quando nós olhamos só para dentro, o que é que eu consigo ver? Os teus defeitos. Você vê os meus defeitos. Eu vejo as suas falhas. E porque eu vejo e porque você vê, nos estagnamos. Mas se nós como igreja saímos para fora e o nosso olhar for para fora, nós sabemos que lá fora a condenação já está posta. E nós precisamos salvar quem está condenado pelo pecado, oferecendo a Cristo e trazê-los para dentro. A função da igreja é ir para fora, e aqui é o nosso pecado. Esse é o nosso pecado, essa é a nossa tragédia, esse é o nosso problema. E eu posso falar como pastor da igreja, porque como líder da igreja eu tenho que reconhecer aonde nós estamos falhando. Porque o dia que nós decidimos de fato sair para fora, eu não vou ter tempo de reparar os seus problemas, não vou ter tempo de reparar os seus defeitos. E então eu vou fazer o que Jesus mandou fazer: amar as pessoas. Agora, amar as pessoas, você pode notar, quando você entra aqui, se você conhece alguém, você logo quer sentar perto dele. Dificilmente você senta perto de alguém que você não gosta. Dificilmente. Um irmão um dia contou que ele chegou aqui na igreja, nós estávamos ainda com as cadeiras antigas e nós havíamos dado uma palavra que os diáconos deveriam acomodar as pessoas. E esse irmão entrou e um dos nossos diáconos: por favor me acompanhe. Não quero ficar, não, por favor me acompanhe, vem. E veio trazendo ele aqui, e sentou aqui nessa região, do lado de uma pessoa que ele tinha tido um problema. E no meio da conversa toda aqui, prega aqui, vire para o teu irmão. E ele só movimentava a cabeça assim, e nem olhava para o cidadão. Nem olhava. Eles tinham feito um negócio, o negócio tinha dado errado. E sem querer agora o diácono, usado por Deus, colocou os dois lado a lado. A mensagem daquela manhã foi sobre o perdão. Nós estávamos falando, eu acho que era Santa Ceia, se eu não estou equivocado. E no final eu disse: vai até o irmão, peça perdão e tal, e pá. E aí ele do lado do irmão, né? Aí ele olhou para o irmão e falou: não tem jeito, já, desculpa aí. Ele falou: desculpa também e tal. Aquela desculpa assim que depois é tratado, mas no momento ali pelo menos foi dado desculpa. Aí ele foi, e um dia ele falando aqui, depois já tudo restaurado, ele falou: se aquele dia aquele irmão não me colocasse do lado dele, talvez eu não viria nem mais à igreja. Você já notou? Nós temos problemas, nós fazemos os problemas, nós criamos o problema, e quem sofre é a igreja. Porque a primeira coisa, quando nós temos um problema com alguém, é dizer: eu não vou na igreja mais porque ele está lá na igreja.
E é bem provável que o outro fala, também não vou, porque também pode ir. Por nossas culpas, por nossa culpa. Abraão foi chamado para fora para conquistar quem estava fora. E Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu quero que você comece a fazer algo profético. E isso está em em Hebreus capítulo 11. Vou pedir para o Joãozinho. Esse microfone está funcionando, Magu? Joãozinho, eu gosto muito da sua leitura. Só apertar aqui. Maravilha. Se acabar a bateria, você me fala. Esse aqui não acaba mais. Pega a sua Bíblia e leia para mim. Hebreus no capítulo 11 e o versículo 9 e 10. Ouça, por favor. Os líderes anotem isso, porque nós vamos discutir muito ainda sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. Se quiser ler daqui mesmo, Joãozinho, depois você acha aí. Peguei ele no pulo, irmãos. É normal, tranquilo. Obrigado, John. Hebreus 11, 9 e 10. Isso. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha o que Abraão fazia, isso aqui é profético. Deus disse para ele: eu quero que você habite em tendas. Ele não habitava em tendas porque era nômade. Ele habitava em tendas porque Abraão conseguiu ver o que os outros não viram. Olha o texto. Abraão habitava em tendas porque vira. Ele viu. O que ele viu? Leia de novo, João, por favor. Pela fé, habitou na terra da promessa, sim, como em terra alheia, ok, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ok, por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O que ele está fazendo é profético. Ele está dizendo: eu vou habitar em tendas, porque eu sei que isto é profético, porque aqui é um simbolismo da igreja, da história da igreja. Deus quer um lugar para habitar, mas Deus não habita em prédios. Deus não habita entre quatro paredes. Deus quer um lugar para Ele habitar que seja diferente do que nós estamos habituados e acostumados a pensar que Ele habita. E enquanto Abraão faz isso, porque ele viu que havia uma terra, e ele diz: e esta casa que está preparada, Ele, o próprio Deus, foi o artífice. Não tem intervenção do homem. Ele preparou para mim. Jesus disse: eu vou ao Pai preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Então, enquanto ele está preparando isso, e ele está no ato profético, movendo-se de tenda em tenda, os homens constroem uma torre chamada Torre de Babel. Agora, a Torre de Babel foi feita de ouro? Me ajudem? Foi feita de ouro? Pedras preciosas? A Torre de Babel foi feita com o quê? Feno, palha, barro. O material que foi usado a torre, para construir a torre, vai ser um material que daqui um pouco você vai ver que Faraó também vai usar. O diabo não tem poder para construir uma ideia, porque a ideia dele era construir uma torre que ligasse o céu com a terra, para ter um contato com Deus e o homem. E Deus está dizendo: não é através de torre que eu me manifesto com o meu povo. Eu não quero uma torre, eu não quero uma escadinha para descer ou subir. Eu quero um lugar onde eu possa habitar para sempre. E o lugar que eu estou preparando para o meu povo, lá no Éden, começou com ouro, bidélio e pedras preciosas.
e vai finalizar na Nova Jerusalém, aonde ruas são de ouro. Aleluia, aleluia. Só quem vai faz alguma coisa aqui. Você vai para Nova Jerusalém ou não? Bem pianinho. Aí ele faz uma coisa interessante. Enquanto os homens estão construindo uma torre para cima, repete comigo, torre para cima, Abraão tinha visto o quê? O lugar, a terra, a cidade de Deus. Abraão já tinha visto. E aqui é um tipo de igreja, porque Abraão vê coisa que os outros não veem. Então, quando Abraão toma a iniciativa, o escritor diz que quando Abraão toma a atitude de ver a terra e ele ter a ciência de que havia algo preparado, Abraão faz algo interessante. Ele tem familiares junto com ele. Jacó, seu neto. Leia para mim, João, Gênesis, capítulo 28, versículo 11. Versículo 12, 13. Vai lendo aí. Acho que até o 16 ou 17. Gênesis, capítulo 28. Preste atenção nesse texto, por favor. Gênesis, capítulo 28, versículo 11 a seguir. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Certo. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, Sim. e deitou-se naquele lugar. Ok. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. Leia, muito bem, um pouquinho mais. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. O 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Amém. 16. Acordado, pois, Jacó de Olha seu isso sono. aqui. Jacó dorme, tem um sonho. Ele está com. A gente sonha quando. Pelo menos a gente sonha bem assim, sonha gostoso. Quando você dorme umas camas boas, assim, uns travesseirão, de pena de ganso. Tem uns travesseiros que dá pena, mas tem uns que é pena de ganso, uns pena de ortiga. Então, aí, mas o travesseiro dele era uma pedra. Então ele tinha que ter mais pesadelo do que sonho. E ele tem um sonho. Nesse sonho ele vê uma escada. Deus no topo. E ele diz assim, que há um fluxo de sobe e desce. Tem gente construindo torre para se ligar com Deus. Mas tem gente que já viu o lugar para onde vai. E Deus agora lhe abre a mente e lhe dá um sonho. E ele diz assim, e teve um sonho. E ele acorda desse sonho e ele diz, sem dúvida, leia comigo por favor, sem dúvida, não, leia mais forte isso por favor, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Verso 17, por favor. Teve medo e disse, leia comigo, temível é esse lugar, não é outro. É a primeira vez que a expressão casa de Deus é escrito na Bíblia. Aqui está continuando o propósito. Jacó, Abraão, Isaque, meus filhos, igreja, eu quero um lugar aonde eu possa habitar. Jacó diz, esse não é outro lugar a não ser casa de Deus. Porque aonde Deus habita, ali é a sua casa. Ele diz, aqui é a casa de Deus. Deus estava aqui, eu não sabia. Aqui é a casa de Deus. E algo interessante, porque quando ele tem essa revelação, ele coloca a palavra Betel, quer dizer casa de Deus. Dois significados primários da palavra Betel é casa de Deus. Ok.
O propósito de Deus eterno é ter um lugar para Ele. O propósito eterno de Deus é Ele ter um lugar para habitar. Se Deus quer um lugar para Ele habitar, veja a história. Após isso, os descendentes de Abraão são levados escravos para onde? Para o Egito. Lá ficam 400 anos. Quando eles estão lá, Faraó olha para ele e diz: esse povo, o segundo Faraó é um título que não conheceu, a José, disse: segura esse povo aqui, não deixe eles embora, para que eles nos preparem casas e celeiros. E o povo amassava barro com palha, fabricando tijolos para a construções das casas e celeiros de Faraó. Olha bem, Satanás querendo inverter, pegou o povo de Deus, fala comigo, povo de Deus, colocou o povo de Deus para fazer o quê? Casas e celeiros, mas não era casa de Deus, era casa para Faraó, e para os seus luxos, e para as suas próprias necessidades. Então veja bem, Satanás sabe que você sabe fazer casa. Eu vou repetir. Satanás sabe que você tem habilidade em preparar um ambiente. Satanás sabe que se ele te escravizar, você faz uma bela e uma baita de uma casa para Satanás. Mas Deus nunca teve interesse que você fizesse ou fosse casa de Satanás. Deus quer que você seja casa de Deus, habitação de Deus, lugar onde Deus habita, mora e está com você. Então Deus levanta quem? Moisés. Moisés vai lá, lembra disso? Moisés vai lá, fala com o Faraó, fala o seguinte: negão, libera aí, o povo precisa ir embora. Eu vou liberar não, rapaz, libera aí. Vou liberar não. Então é o seguinte, mandar umas praguinhas aí, hein? Mandou uma praguinha, 2 praguinhas, tal, 10 praguinhas. Cansou de praga, porque a gente cansa de praga. Liberou o povo. Qual era a palavra de Moisés? Deixe o povo sair para ir ao monte fazer o quê? Adorar ao Senhor. Faraó liberou. Quando eles saíram, foram ao Monte Sião. E quando eles estão lá, Deus se estabelece, e a partir desse momento, Deus começa a falar com Moisés, com o propósito original de Deus. Diz: Moisés, eu preciso estabelecer o meu propósito no povo. O que é que o Senhor precisa, Senhor? Eu quero que você faça uma casa para mim. E eles construíram o tabernáculo. O povo não voltou mais para o Egito, porque quem constrói um tabernáculo nunca mais volta para construir casa de palha e barro na mão de Faraó. Faraó está muito equivocado ao nosso respeito. Para trás nós não voltamos, retroceder jamais. Eu sei que me espera uma cidade gloriosa, aonde ninguém vai me separar mais de Deus. Algo interessante, porque quando eles constroem o tabernáculo, Deus dá as medições para Moisés e diz: vai ser dessa forma, eu quero que você construa assim, madeira assim, pano assim, tecido assim, cordas assim, tudo. E ele disse: e você vai me preparar ela em 3 seções e divisórias. E eu quero uma divisória que seja o lugar santíssimo. Lá você porá a arca da aliança, e eu descerei sobre a arca e habitarei no meio de vocês. Aleluia. E eles constroem uma casa para Deus. Claro, essa casa é uma casa móvel, e Deus tem um acesso a essa casa. O sumo sacerdote pode entrar, estar ali aonde está a presença, cobrindo o seu rosto com a fumaça para não morrer. Esse era o relacionamento que o homem tinha com Deus. Mas hoje o véu se rasgou, e nós fomos feitos sacerdotes com o Senhor, e podemos ter acesso à presença dele, porque Deus não habita em prédio construído por mãos humanas, mas ele habita hoje aqui no templo de Deus, que é o meu coração. Olha que coisa interessante. Quando eles terminam de construir o tabernáculo, se estabelece uma coisa muito importante.
Porque no dia em que o tabernáculo foi erguido, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. Aleluia. Aonde a presença de Deus está, sua glória se manifesta. Eu disse, aonde a presença de Deus mora, sua glória se manifesta. Se Deus mora aí no teu coração, a glória do Senhor tem que se manifestar em você. Por isso que eu não concordo quando uma pessoa diz, eu não sinto a presença de Deus, porque ela está procurando a presença de Deus num ambiente. Eu fui naquele culto e senti a presença de Deus. Eu fui naquele... Você já sentiu a presença de Deus num velório? Quantos já sentiram a presença de Deus num velório aqui? Eu já senti a presença de Deus num velório. E foi forte. O pai do defunto foi dar a palavra. E quando ele foi pregar, ele falou assim, fecha a tampa do caixão. Nós tomamos um susto. Fecharam a tampa do caixão e falou assim, ele já foi. A questão é nós. Você está pronto para subir? E os caras que estavam chorando pelo morto começou a chorar porque o pau quebrou mesmo. E o cara, você está pronto? E era o pai do... Você vai falar o quê? Não, o senhor não tem... Mas é o pai do cara. Falou, ele já foi. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Se fez correto, vai ganhar a salvação. Se fez errado, vai esperar o inferno. A questão é eu e você que estamos vivos. E o pau quebrando. E Jesus do lado só falando, fala mesmo, bota pra quebrar. E eu comecei, me deu um medo. Rapaz. Anivaldo, me deu medo. Eu falei, Jesus está tão cheio da tua glória que esse cara vai ressuscitar. E outra coisa, todo mundo crê em ressuscitar, mas se o morto levantar, você sai voando, tu cria asa. Meu irmão. Cria. Não, Jesus pode ressuscitar. Mas ressuscita, mas eu posso ver depois. Então, ele começou a pregar. Irmãos, caiu uma glória de Deus. E ele fez o apelo. E as pessoas começaram a vir à frente, irmãos. Foi a primeira vez que eu senti a presença de Deus num velório. Senti a presença de Deus no casamento. Eu já senti a presença de Deus fortemente no casamento. Fortemente. Quando a noiva não atrasa, quando tudo dá certo, a presença fica até mais fácil de vir assim. Mas senti a presença de Deus forte. Por quê? Porque Deus não está dentro de uma caixinha. Deus não habita num sermãozinho. Deus não habita no livrinho que você está lendo. Deus não habita naquela musiquinha que você está cantando, que você diz, não, se cantar essa musiquinha eu sinto. Não, eu não posso enquadrar Deus numa caixinha de sapato e dizer, ele faz o que eu acho que ele tem. Não. Deus quer um lugar para habitar. Se ele habita em você, diz a Bíblia que a glória do Senhor desceu sobre ele. Quem faz o culto é você. Quem determina a temperatura do culto, o ambiente do culto, é você. Independentemente de quem pregue, se é Jackson, se é João, se é Pedro, se é Lucas, ou quem for, o que Deus está falando, Ele mora dentro de mim, e eu sinto Ele. Alguém pode dizer aqui alguma coisa esta manhã? Deus quer habitar em você, esse é o propósito dEle. E eu vou dizer uma coisa aqui, se você se escandalizar, vai ser bom. Se Deus não estiver habitando em você, é porque você ainda não é casa dele. Deus tem muitos filhos. A igreja tem muitos filhos que Deus nunca teve e nunca vai ter. A igreja tem filhos que Deus nunca teve e nunca vai ter. E não é porque Deus não quer ter, é porque não querem ser. Diga comigo, o negócio não é ser... Fala comigo, o negócio...
Fala mais alto. O negócio, o X da questão é ser casa de Deus. Então vire para a pessoa que está falando assim, arruma aí e vai virando casa, porque Deus está querendo habitar em você. Alguém pode falar aqui um amém, um glória a Deus? Passou um tempo, Deus levanta Davi como rei. Deus levanta Davi como rei. E qual que é a vontade de Davi? Estabelecer a casa de Deus em Israel. E ele diz, eu quero trazer a glória, a arca precisa vir. E Davi levanta o que nós chamamos de tabernáculo de Davi. No dia que o tabernáculo de Davi foi inaugurado ou dedicado, diz que a glória do Senhor veio forte sobre aquele lugar, que os sacerdotes não podiam ministrar. Tamanha glória. Aleluia. Alguém já ficou embriagado de poder aqui? Porque às vezes eu falo embriagado de poder, eu falo, poxa, lá vem, embriagado de poder. Porque é a única palavra que tem como identificar o que é aquilo. Porque a embriaguez, talvez de poder você nunca ficou, né? Porque eu não vi ninguém levantar a mão, mas não vou perguntar a outra não, viu? Não vou ficar tranquilo, não vou perguntar não. Um dia eu fui aconselhar um rapaz, ele estava noiado, droga e bebida. Ele veio tropeçando e tal. E alguém, pastor, ele quer falar com o senhor? Não, tudo bem, traz ele. Eu botei ele na sala do Adilson. Em cima da mesa do Adilson tem aquele negócio de abrir carta. Eu não sei o nome, mas é uma. Aí ele sentou e falou assim, por que você anda com faca? Aí eu peguei aquilo e ele já me deu uma ideia, né? Eu vou tirar de perto dele. Tirei esse aqui, o diabo é sujo. Tirei, assim. Falei, não, isso aqui não é faca não. Falou, não é não? O que é isso aí? E eu não sabia o nome. Falei, isso aqui é para abrir cartas. Isso é uma faca. Falei, não é faca não, isso é faca. Falei, é faca. Eu vou guardar a faca aqui. E ele começou a falar, só que ele não falava nada com nada. E aí eu orei com ele, conversei, aconselhei. De manhã, ele nem sabia que ele tinha vindo na igreja. Ficou comigo lá um tempão e nem sabia que tinha vindo na igreja, irmão. Avisaram ele que ele veio na igreja e falou, mentira, alguém me levou, então que eu não fui. Não, você falou com o pastor. Que? Com o pastor? Onde? Rapaz, eu fiquei aqui. Então o embriagado, e aqui no sentido da plenitude da glória de Deus, é quando você permite que os teus sentidos, é uma entrega tão total, que você diz, Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que comanda. Eu tinha na igreja um obreiro que dizia assim, pastor, não concordo com esse negócio de falar em línguas alto. Falei, não, tudo bem, mas não critique, né, pastor, desculpa aí. E eu vi que ele ficava tirando sarro dos, não sarro, mas, rapaz, você viu o irmãozinho lá, ministério do telefone celular, lá saiu na igreja assim, você viu o do helicóptero, não sei o que, do avião, entregador de pizza, não sei o que e tal. Ok. Estávamos um dia, eu não lembro que prédio que era. Era Brixton. Comecei o culto. Falei, fulano, vem aqui, vou orar por você. E ele veio, obediente. Botamos a mão sobre ele, começamos a orar. Começo do culto. Virou entregador de pizza. Foi levado para casa bêbado, embriagado. Aleluia. Falei, filma para esse miserável ver depois. Então, a glória de Deus quando vem sobre a nossa vida, é porque Deus achou um lugar para habitar. Gente, quando você vem ao culto, não vem para o culto, não vem para a celebração, dizendo assim, eu vou me encher lá. Não.
vem cheio de casa, porque quando você chegar aqui você vai transbordar de Deus. Quando o louvor começar a cantar, você já está lá em cima faz hora. Quando se der bom dia, você já está dizendo glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Porque não quer dizer que você não tenha problemas, dificuldades, não passou por luta, não passou por prova, mas é que Deus habita em você. Os teus problemas não podem afastar Deus de você. Não pode afastar Deus de você. E eu vou dizer uma coisa que nós estamos discutindo até em sala de aula. Na Kairos aqui, nós somos amalgamados com Deus. E você sabe o que é amalgamados? Amálgama é aquilo que os dentistas usam para fazer o mix, para fazer as obturações. É uma mistura. Aleluia. Fala comigo, eu estou misturado com Deus. Deus está misturado comigo. Fala. Não, vamos lá, fala mais alto. Eu estou misturado com Deus. Deus está misturado comigo. É por isso que a Bíblia diz: quem me separará do amor de Cristo? Quem me separará? A morte, a espada, a fome, a nudez. Nada, nada, nada. Nem o de baixo, nem o de cima, nem o porvir, nem o que já veio, nem o que vai vir, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha sogra vai me afastar. Alguém diga glória a Deus aqui. Fala para esse irmão, chacoalha ele, diga: ninguém vai te afastar. Ninguém vai. Diga isso para ele aí. Depois Davi teve um desejo de construir o templo. E Deus falou para Davi: Davi, você não vai construir o templo. Mas Senhor, o templo é para o Senhor. Eu sei, mas você não vai fazer. Quem vai fazer é seu filho. Salomão vai fazer. Sabe por quê? Porque a mesma devoção que você tem, pai Davi, o teu filho também terá. Eu vou declarar aqui, eu queria que você recebesse essa palavra. Não só você é casa de Deus, mas os teus filhos serão casa de Deus. Alguém pegou essa palavra? Os teus filhos serão casa de Deus. Aquela palavra maldita que o pai, ou a mãe, ou o vô lançou sobre aquele filho, esta manhã nós estamos quebrando pelo poder que há na palavra de Deus. E eu declaro: não só você será, não só você fará um lugar para Deus habitar, mas também quem descende de você, quem ascende de você, quem veio antes e quem vem depois, vai também ter a mesma graça de construir um lugar para Deus habitar. Se você crê nisso, dê o teu melhor glória a Deus aqui nesta manhã. Aleluia! Aleluia! Davi não edifica, Salomão edifica o templo. A Bíblia diz que 350 anos depois, os babilônicos entram em Israel e levam os israelitas presos para o cativeiro babilônico, onde eles ficaram 70 anos presos no cativeiro. E aí Deus levanta os profetas. E sabe qual era a palavra dos profetas? Jeremias um dia se levantou, rapou a cabeça, rapou todos os pelos do seu corpo, tudo, ficou careca, trouxe aquele punhado de pelo e dividiu em 4 partes e declarou: uma parte, e pegou a espada, será destruído a espada. Outra parte será queimada como fogo. Outra parte, e aqui ele faz uma declaração forte sobre os judeus. Ele pega aquela terça parte e faz assim: nos 4 cantos da terra esse povo será esparramado, e aonde eles chegarem, a palavra de Deus vai chegar. Ele estava dizendo: a igreja vai prevalecer.
Eu queria que você soubesse de uma coisa: a empresa pode falir, o casamento pode falir, a história pode falir, tudo pode falir, mas a igreja de Jesus, ela não vai falir, porque ela é de Jesus. Eu disse, é a igreja de Jesus. E sabe qual que era a coisa mais preciosa? Que nos quatro cantos da terra onde você vai, tem um irmão. Lá no Egito, eu entrei numa loja, o cara era cristão, mas com medo de falar que era cristão. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, soltou que era cristão. Até foto tirei com ele. Vamos tirar foto. Check. Foto com um cristão no Egito. Vai para qualquer lugar do mundo, vai no meio dos islâmicos, já tem alguém que Cristo está modificando a vida. Lá no Cairo, nós estávamos no seminário em Cairo, e gente que eram radicais do islamismo radical, contando-nos a experiência. Jesus apareceu para mim, e enquanto Jesus apareceu para mim, ele disse: eu sou a porta que você está procurando, passa por mim e você será salva. Ela tinha que entregar todas as... Ela estava terminando a universidade islâmica no Cairo, e ela chegou para o professor e disse: me fale de Jesus. O professor denegriu Jesus para ela. O professor disse: não faça perguntas que você não queira ouvir as respostas. Jesus é um covarde, ele não conseguiu morrer, mandou Judas morrer no lugar dele. Ela saiu daquela escola, chegou em casa, o Espírito Santo falava com ela. Eu estou dizendo uma coisa para você: a igreja, ela sobreviveu. Vai para a Coreia, vai para a China. A igreja, quando todo o império, eu posso aqui falar dos grandes impérios que se levantaram contra a igreja. Pare, queimem as Bíblias, matem os cristãos. Matava um cristão na areia e se convertia 10 lá em cima. Matava um cristão, porque o evangelho tem poder para persistir. A igreja não vai parar. Eu preciso de alguém que creia aqui. A igreja não vai parar. Diga comigo: a igreja, fala mais alto, a igreja não vai parar. Tem um hino das Assembleias de Deus, minha igreja, que era mais ou menos assim: a igreja segue triunfante, sempre triunfante, sempre é triunfante a palavra que eu esqueci. Segue caminhando. Desculpa, tem um assembleano mais do que eu aqui. Qual que era? Segue caminhando. Esse é outro, mas pode ser esse também, que esse é mais jovem. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh glória, aleluia. Olha os assembleanos. Oh, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. E o diabo se levantou. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. E o patrão te xingou. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue. E sabe por que eu estou declarando isso? Porque quem é igreja é você. Então diga: eu sou igreja. Então diga: eu em Cristo sigo caminhando, sigo caminhando, sigo caminhando. Alguém vai parar você? Se parar, é porque você nunca foi igreja. Se parar, é porque você nunca foi. Você foi um engano. Você foi uma utopia, uma grande mentira que até você se enganou. Porque se parou, é porque não é igreja. Porque a minha Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: eu levantarei a minha igreja, e a porta do inferno. Leia comigo isso. Você sabe decore salteado. As portas do inferno não. Fala mais alto: não prevalecerá contra a minha igreja. Então avise esse irmão assim: ninguém vai prevalecer contra você que é igreja.
Aí você chega no Novo Testamento, João capítulo 1, Jesus é o verbo. Jesus é o quê? Jesus é o quê? Ele vem habitar no meio de quem? De nós. E ele vem habitar, ele tem 33 é alguma coisa, 32 é alguma coisa. Ele tem 3 anos de ministério. E um dia ele chega para os religiosos e diz assim: 3 dias destruirás este templo. Esse templo será destruído em 3 dias. O levantará, será destruído e em 3 dias será levantado. Os religiosos disseram: ele está falando contra a lei. Ele se levantou contra o templo de Deus. E na lei de Moisés, quem se levantava contra o templo tinha que morrer. E os religiosos matam a Jesus. Diga comigo: Jesus morreu por causa da casa dele. Só que quando Jesus falou essa casa, esse templo será... Ele não estava falando do templo de Jerusalém. Ele estava falando do templo, que era a casa dele. Em 3 dias ele ressuscitou. Porque a morte, diga comigo, a morte foi o instrumento de Deus para o poder da igreja. Quando Jesus ressuscitou, a igreja ganhou um poder que se chama o poder da ressurreição. A morte não pôde deter o nosso Cristo, e ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, onde está, ó morte, a sua vitória? Assim como eu ressuscitei, os que forem casa do Senhor, um dia também terá um novo corpo, glorificado, glorioso e transformado. E a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, num abrir e fechar de olhos, a igreja do Senhor deixará a Inglaterra, Brasil, aleluia, América Latina, Japão. Enquanto o japonês dorme, o ocidental está trabalhando. Os dois de ambientes tão distintos. A Bíblia diz: será. Alguém crê na vinda de Jesus aqui? Não abrir e fechar de olhos. Pisca, já foi. E Jesus encontrará a sua noiva nos ares. E você não vai estranhar, porque você na terra foi casa dele. E ele vai dizer: casa minha? Vem para casa tua. E nós vamos possuir por herança aquilo que foi pago e construído desde a fundação do mundo. E viveremos com ele. Eu queria terminar essa reflexão nesta manhã dizendo: o propósito de Deus eterno é fazer de você uma habitação para ele morar. O propósito de Deus não é você botar um terno, uma gravata e vir para a igreja e dizer: eu sou crente. Até o diabo é crente e vai para a igreja. O propósito de Deus não é dizer: eu sou do departamento de missões, de evangelismo, eu sou músico, eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou pastor. O propósito de Deus não foi nada disso. A pergunta é: você é casa de Deus? Deus está morando em você? Responda essa pergunta. Essa é a pergunta que você tem que responder. Deus mora em mim. Problema? Deus mora em mim. Eu preciso responder: Deus mora em mim. Porque se Deus mora em você, Deus não habita em prédios, Deus habita em nós. O objetivo de Deus em toda a história foi construir algo para Ele habitar. E na nova aliança, Deus encontrou uma casa aqui. Aleluia. Diga comigo assim: Jesus pode contar com a minha casa. Fala mais alto, diga: conta comigo, Senhor. Eu sou templo do Senhor.
Fecha os teus olhos. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender um pouco além. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem mora em mim. Aleluia. Deus vive em mim. Aleluia. Deus vive em mim, e eu sinto sua presença, não importa o lugar. Eu sou a morada dele, ele anda comigo. Eu nunca estou sozinho, porque ele, Deus, habita em mim. Aleluia. Essa semana um moço contando um testemunho, um obreiro contando um testemunho. Ele dizia: eu estava na boate, bebendo com um drink, com uma bebida na mão, luzes, música alta, e Deus falou comigo: filho, eu te amo e eu quero habitar na tua casa. Abandonei o copo, saí daquela boate e fui para minha casa. E eu fiquei: como pode Deus falar comigo lá dentro? Deus está amalgamado com você. Deus está dizendo: eu quero te fazer morada minha. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Se você não tem sido morada de Deus, talvez é a primeira vez que você venha a uma reunião evangélica, a uma celebração evangélica, nunca ouviu uma palavra evangélica, e você diz: pastor ou pregador, eu quero que Deus more na minha vida. Esta manhã é uma ótima oportunidade para você abrir seu coração e deixar Deus morar em você. O propósito eterno de Deus é Deus morando em nós. Repete comigo: o propósito, fala mais alto, o propósito eterno de Deus. Qual é? Deus morando em mim. Se você que veio hoje pela primeira vez, segunda vez, não sei quantas vezes você veio, mas ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, não permitiu que Ele viesse morar dentro de você e você fazer uma casa dele, casa do teu coração. Ele não habita em prédios, Ele habita em nós. Deus em nós, esperança da glória. Eu queria que aonde você estivesse, uma das tuas mãos fosse levantadas, porque eu vou orar por você, porque você não pode sair daqui sem Jesus morar em você. Aonde houver, onde tiver aqui alguém que deseja receber o Senhor no seu coração, levante uma das tuas mãos, aí onde você estiver. Deus te abençoe. Onde há mais alguém, Deus te abençoe. Há mais alguém? Eu quero orar com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. God bless you. Eu vou pedir para a igreja ficar em pé agora. Eu vou fazer o segundo apelo junto com essas 3 pessoas, 4 pessoas que levantaram as mãos. Eu vou fazer o segundo apelo aqui. Talvez você
já é crente faz tempo, cristão antigo, mas você tem sentido que Satanás está conseguindo fazer você parar de ser casa de Deus. Você está sentindo que Satanás está prevalecendo contra você. Então, ou a palavra de Deus é mentirosa, ou você precisa de ajuda hoje. Porque se a palavra de Deus for mentirosa, você é casa e Satanás prevalece contra você. Agora, se a palavra de Deus é verdadeira, Satanás não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aonde você estiver, e você quer receber essa oração agora, você sem timidez, porque é tua vida, não é a minha vida, é a tua vida, e ninguém aqui tem nada a ver com a tua vida. Você é o único responsável pela tua vida. Você vai sair do teu lugar agora, aonde você está, e vai vir aqui. Eu quero orar com você, eu quero orar pela tua vida, porque você precisa sobressair, você precisa avançar, seja em qualquer área que você esteja. Venha rápido, por favor. Ven um pouco mais, querido, aqui à frente. Venha mesmo, venha mesmo, venha mesmo. Não importa, não importa, não importa quem você é, qual é o teu cargo. Deus nunca pensou em cargos, Deus nunca pensou em posição, Deus nunca pensou. Quem departamentaliza, uma palavra nova aí, que é nós. Quem faz as divisões, as separações, somos nós. Deus nunca. Deus só quer que você seja o lugar que Ele more. Oh, aleluia. Vem mesmo, vem mesmo. Alguém ajudando alguém aqui à frente, alguém ajudando alguém, alguém ajudando alguém, alguém ajudando alguém, alguém colocando a mão no ombro, dizendo: eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Satanás não vai derrotar você. Compre a briga dele, diga: hoje Deus vai te dar vitória aqui. Eu vou orar em um minuto eu vou orar, mas eu sinto de esperar mais alguém. Eu sinto de esperar mais alguém. Eu sinto de esperar mais alguém. Eu queria que os músicos, a não ser que estiver aqui à frente, venha para cima agora. Eu sinto de orar por alguém mais, e eu vou esperar. Eu vou esperar, eu vou esperar. Venha mesmo, venha mesmo, venha mesmo, venha mesmo, venha mesmo. Deus está querendo falar com você. Tem que ser casa de Deus. Ai, pastor, eu olhei. Suba para tocar, suba para tocar. Eu já olhei, eu estou parando para observar, para olhar, e eu estou parando. A minha vida está parando, meu coração está parando, minha vida espiritual está em regressão. Eu estou vivendo um caos espiritual. É porque você está perdendo o sentido de ser casa de Deus. Então venha, porque eu quero orar com você. Sua vida não pode continuar assim. Venha hoje. Venha hoje, moço. Venha hoje, moça. Vem correndo. Vem, adolescente, correndo. Você não pode deixar de ser casa de Deus. O Ramanda Kanda Rabasuri Bikente Rialamas. As intercessoras agora por detrás, orando com estes homens, estas mulheres que estão aqui. Diga para Deus: Deus, eu não aguento ficar longe da tua presença, mas eu preciso que o Senhor more, se estabeleça na minha vida, se estabeleça na minha vida, se estabeleça na minha vida, se estabeleça na minha casa, se estabeleça na minha família. Diga para Deus que alguém ore nesse lugar. Aleluias, aleluias, aleluias. Ramande Kandarabasu Liremene Kondorobosiri Bikente Hai Orai de Crobriasti Keitora Massiria Lamai. Isso, ore com ele. Faz uma oração declarando. Declara a Deus sobre ele. Declara a Deus sobre ele. O teu desespero, Deus vai ouvir. O seu desespero, o nível do seu clamor. O nível do seu clamor estabelece um novo tempo de Deus como casa. Deus quer habitar em você. Deus quer habitar em você. Deus quer habitar para sempre. No mire ni a la derecha y ni a la izquierda. Tú eres casa de Dios.
Casa de Deus, casa de Deus. Tu eres casa de Deus, habitação do Senhor. Habitação de Deus, habitação de Deus, habitação de Deus. Diga para Deus: eu quero ser tua habitação. Eu quero ser o lugar onde o Senhor mora, onde o Senhor habita. E então aonde eu for, o Senhor irá comigo. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Quem é casa de Deus aí, levante as mãos e comece a orar. Somente as casas de Deus aqui. Casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus. Diga: eu sou casa de Deus. Diga: eu sou casa de Deus. 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 Buda precisa estar nas casas das pessoas em um objeto. Maomé, Confúcio, Tadeu. Jesus precisa habitar em você, dentro de você, dentro de você, dentro de você. Dentro de você. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele agora. Pegue na mão dele. Diga para ele assim, ó: quando a casa de Deus se estabelece, acontece uma coisa que só acontece aonde a casa dele é estabelecida. A glória de Deus vem sobre a vida dele. Então diga: receba a glória de Deus na sua vida. Agora, 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 agora. Quem não é batizado, comece a falar em línguas agora, 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 agora. Quem é batizado, fala em línguas. Quem é casa de Deus, seja cheio. A glória de Deus desceu aqui. A glória de Deus desce aqui. Agora, 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 agora. Receba a glória de Deus. Força para vencer. Receba a glória de Deus. Força para vencer. 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 Laire cantaraba surimi cantara. Lembra caraba siria marabahai. Erabacou. Aire baba cante. Leira magandaraba sorebequenda. Que eu seja um com o Senhor. Quero me abandonar aos teus pés. Que o leão ruja. Quero ser tomado. Quero me abandonar aos teus pés. Eu quero me abandonar nos teus pés. Eu quero sentir a sua presença, Senhor. Ora manai de kenderei biai getora mai. Laire kende suri bikendarai.
Aonde tem casa de Deus, a glória se manifesta. Aonde tem casa de Deus, a glória se manifesta. Eu estou ministrando sobre alguém aqui esta noite, esta manhã. Hoje você caminhará em glória e de glória em glória, em glória e de glória em glória. Satanás não vai te convencer, Satanás não vai conquistar você. Eu estou declarando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Mova-se, Deus! Mova-se sobre esta casa, em nome de Jesus. Dê um abraço nesse irmão, minha irmã, dê um abraço nessa irmã e diga para ela assim, ó: a glória de Deus vai se manifestar na tua casa, porque você é casa de Deus. Abraça essa igreja aí, abraça essa igreja aí, abraça essa igreja aí, abraça essa igreja que não tem placa, essa igreja que não tem cor, essa igreja que não tem discriminação, essa igreja que não é inglesa, não é brasileira, não é portuguesa, não é latina, é a igreja que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Que alguém aplauda o Cordeiro de Deus aqui nesta manhã.